A gente abre essa edição do Jornal Primeira Hora com um novo giro pelo Brasil sobre o colapso no sistema de saúde. Já não há mais leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid em vários estados e pessoas aguardam na fila por uma vaga. No norte do país, a maioria das regiões apresenta avanço nos casos de coronavírus. O repórter Alex Ferreira traz os detalhes. Bom dia, Alex. Bom dia, Isabela. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois bem, os casos de Covid-19 ainda são preocupantes e avançam na região norte do país. São mais de 1.202.000 infectados pelo coronavírus. Além disso, 28 mil mortes já foram registradas por complicações da Covid-19. Em Porto Velho, capital de Rondônia, por exemplo, não há mais leitos disponíveis e o governo tenta ampliar mais unidades para comportar os pacientes hospitalizados. Os estados de Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins estão em fases críticas da pandemia. Os governos desses estados decretaram medidas mais rígidas de isolamento social para conter o avanço da doença. Já em Manaus, que ainda segue com um número alto de infectados pela Covid-19, novas medidas de restrição foram anunciadas e passam a ser flexibilizadas a partir desta segunda-feira, com a abertura, inclusive, de flutuantes de segunda a sexta-feira. Apesar disso, o estado ainda concentra alta taxa de mortalidade, de 269 pacientes para cada 100 mil habitantes, a maior do país. Volto com você, Isabela. Obrigada pelas informações, Alex. No Nordeste, regiões estão com a taxa de ocupação dos leitos acima dos 80%. No Rio Grande do Norte e Pernambuco, a situação é pior, passa de 90%. Ainda no Nordeste, nós vamos com informações da Bahia, que adotou medidas mais restritivas. De Salvador, fala conosco o repórter Arthur Queiroz. Oi, Arthur, bom dia. Olá, Isabela, bom dia para você. Olha, apenas de serviços essenciais estão autorizados a funcionar em Juazeiro e mais 21 cidades do norte da Bahia entre hoje e esta quarta-feira. A medida foi anunciada ontem pelo governo do estado. A intenção, claro, é frear o avanço do coronavírus na região. Aqui em Salvador e também na região metropolitana, uma medida semelhante é válida até o dia 15 de março. Já o toque de recolher vale para todos os 417 municípios baianos até o dia 1º de abril, isso das 8 da noite às 5 da manhã, quando só os serviços essenciais podem funcionar e a circulação de pessoas também é restrita. Desde o início da crise sanitária, o estado já acumula mais de 714 mil casos da Covid-19, de acordo com a Secretaria de Saúde. No período, pouco mais de 12.500 infectados morreram. Ainda de acordo com a pasta, a ocupação dos leitos de UTI para adultos na Bahia está em 86%. Nas UTIs pediátricas, essa taxa é de 69%. Segundo a Secretaria, mais de 660 mil pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus na Bahia. É com vocês, de volta ao estúdio. Obrigada, Arthur. No Centro-Oeste, o sistema de saúde de Mato Grosso já entrou em colapso. Segundo o governo, ao menos 59 pacientes infectados aguardam por um leito de UTI. Mato Grosso do Sul e Goiás estão com a taxa de ocupação perto dos 100% e também há risco de o sistema de saúde colapsar. O Distrito Federal é o único do Centro-Oeste com a taxa abaixo dos 90%. Então vamos até Brasília saber mais informações com a repórter Natália Paz. E Natália, muito bom dia a você. Oi, Nelson, muito bom dia para você, uma ótima semana para todo mundo que está nos acompanhando. Então, mais 78 leitos de enfermaria foram entregues no último sábado em unidades de saúde aqui no Distrito Federal. Na sexta-feira passada, outros 10 leitos de enfermaria também foram disponibilizados. O governo aqui do DF informou que com a abertura de mais leitos será possível permitir o retorno de mais serviços que ficaram restritos devido ao decreto publicado pelo governador Ibanez Rocha. Um outro ponto muito preocupante é a taxa de ocupação dos hospitais que ultrapassa a marca dos 90%. E mesmo diante de tudo isso, a partir de hoje, dessa segunda-feira, está permitida a reabertura de academias de esporte aqui no DF. Pelas redes sociais, o governador Ibanez Rocha se pronunciou e afirmou que o governo está liberando também as atividades presenciais na rede privada de ensino, ou seja, todas as creches, escolas, universidades e faculdades particulares estão liberadas. A maioria está, sim, se preparando para essa retomada hoje, mas alguns colégios decidiram aguardar até pelo menos a próxima quarta-feira. Volto com você. Obrigado, Natália. No Sudeste, novas restrições começam a ser adotadas. Primeiro, nós vamos a Belo Horizonte, em Minas Gerais, receber informações do repórter Pedro Nascimento. Pedro, bom dia.
Bom dia, Isabela, e também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma boa semana para todos vocês. Essa semana aqui em Belo Horizonte começa com restrições ao funcionamento do comércio por conta da alta taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura na sexta-feira, 81% das vagas para terapia intensiva destinadas para os pacientes com coronavírus estão ocupadas. A situação é crítica nos principais hospitais públicos da cidade. Na Santa Casa de Misericórdia, a ocupação dos leitos está em 97%. E já no Hospital Júlia Kubitschek, a taxa de ocupação está menos dramática, com 76%, mas 10 leitos de terapia intensiva não podem ser ocupados, mesmo com a estrutura montada, por conta da falta de médicos. Ainda nessa semana, o governo do estado abriu um edital para a contratação de profissionais da saúde nessa unidade. No interior, a situação também é dramática. Nas regiões do Triângulo e Alto Paranaíba, a ocupação nos leitos é de quase 100%. Juiz de Fora, a cidade da Zona da Mata Mineira, a ocupação nos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 chegou a 100% nesse fim de semana e a Prefeitura decidiu decretar, a partir desta segunda, uma restrição no funcionamento do comércio. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Pedro. No Espírito Santo, mesmo com a ocupação dos leitos em 80%, o governo não adotou medidas mais rígidas. Então vamos até Vitória. A repórter Carol Polese traz detalhes pra gente. Carol, bom dia. Bom dia, Nelson e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vitória inicia mais uma semana sem alterações no grau de risco da Covid-19, assim como todos os municípios da região metropolitana do Espírito Santo, que estão na classificação de risco moderado, com as atividades comerciais liberadas. Mesmo com a fase de crescimento de casos, internações e mortes pelo coronavírus no estado, o mapa de risco atualizado semanalmente continua com poucas alterações. Por 3 semanas, a classificação de risco alto atendeu somente um dos 78 municípios capixabas. Ao contrário de outros estados do Sudeste, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que adotaram medidas mais restritivas de isolamento social, o Espírito Santo ainda não mudou o método de conduta da pandemia. Porém, com o aumento progressivo de ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19, o governo do estado pretende ampliar leitos durante esse mês de março. Atualmente, o Espírito Santo começou a vacinar idosos maiores de 80 anos contra a Covid-19, além dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença. A meta do estado é de vacinar todas as pessoas acima de 60 anos durante esse primeiro semestre. Obrigado, Carol. No Rio de Janeiro, a taxa de ocupação dos leitos na rede municipal da capital fluminense chegou a quase 100%. Informações agora com a repórter Daniela Dias. Oi, Daniela, bom dia. Bom dia, Isabela. Olha, a taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva destinados aos pacientes contaminados pela Covid-19 aqui na cidade do Rio de Janeiro alcançou a taxa de 96%, enquanto os leitos de enfermaria chegaram à taxa de 74%. De acordo com a Prefeitura, caso haja necessidade, existe a possibilidade de abertura de novos leitos no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que fica em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os leitos de enfermaria desse hospital conseguem ser transformados em leitos de UTI. A gente lembra que na sexta-feira a cidade do Rio deu início às medidas mais restritivas de combate à Covid-19. Entre elas está o fechamento até às 5 da tarde. Às 5 da tarde, todos os bares e restaurantes precisam fechar as portas. Quiosques e vendedores ambulantes também nas praias estão proibidos de circularem, assim como as pessoas não podem permanecer nos espaços públicos entre 11 horas da noite e 5 da manhã. Lembrando que nessa segunda-feira, hoje, começa a vacinação dos idosos de 77 anos aqui na capital fluminense. Obrigada pelas informações, Daniela. Bandeirantes 7:11 e hoje o estado de São Paulo entra no primeiro dia útil em fase vermelha. As informações chegam agora com o Lucas Josino. Josino, muito bom dia a você. Oi, Nelson, bom dia para você, para a Isabela, para todos ligados aqui no Primeira Hora da Rádio Bandeirantes. Pois é, só serviços essenciais podem funcionar, farmácias, supermercados, escolas, igrejas com capacidade máxima de até 30%. Fora isso, todo o resto não pode funcionar. Restaurantes, bares, o comércio em geral, os shoppings devem estar fechados, assim como parques que também desde sábado não estão funcionando em todo o estado de São Paulo. O estado que atingiu a marca de 80% dos leitos ocupados de UTI, isso é o maior índice desde o começo da pandemia, em março do ano passado. São 19.049 pacientes internados com Covid-19, 10.622 em leitos de UTI, 2.000 a mais
que na última quinta-feira nós trouxemos esse número aqui no Primeira Hora da Rádio Bandeirantes. Nunca teve tantos pacientes internados com coronavírus nos hospitais do estado de São Paulo. São mais de 8 hospitais em todo o estado da rede pública que estão com 100% dos leitos ocupados. A capital paulista está com 81% de ocupação dos leitos também. Isso nos hospitais municipais, estaduais e privados. A gente fala agora de uma estação de trem. O transporte público continua funcionando normalmente no estado de São Paulo, mas a gente já vê registros de aglomeração. Isabela e Nelson. Obrigado, Josino. Agora nós vamos para a região sul, que vive o pior momento aqui no país. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o repórter Vicente Medeiros traz os detalhes. Bom dia, Vicente. Bom dia, Isabela. Rio Grande do Sul que vive o 7º dia seguido com ocupação geral de leitos de UTI acima de 100%. No estado, o indicador está em 103,1%. A soma de leitos clínicos e UTI mais que triplicou em um mês, passando de 2.298 para 7.658. Aqui em Porto Alegre, a ocupação de leitos SUS e privado está em 109,31%. O Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre não tem mais respiradores adequados e improvisa a ventilação com carrinhos de anestesia. A unidade é referência para casos de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina, a segunda Vara Federal de Chapecó determinou que o governo federal transfira pacientes que estão na fila por leitos clínicos no oeste catarinense. A Justiça acatou um pedido do Ministério Público e decidiu que os pacientes estáveis que precisam de UTI devem ser transferidos para outras cidades do país onde possam ser atendidos. Ao menos 58 pessoas morreram em Santa Catarina sem conseguir uma vaga em uma UTI especializada. Obrigada pelas informações, Vicente. Bom, e para fechar esse giro pelo Brasil, nós vamos agora até Curitiba, capital paranaense, com as informações da repórter Larissa Biscaia. Larissa, muito bom dia a você. Um bom dia, Nelson, e a todos que nos acompanham. Aqui no Paraná, tanto os leitos de UTI quanto os leitos totais exclusivos para o coronavírus estão com 97% de ocupação. Esses dados da Secretaria de Estado da Saúde, a SESA. Restam, então, 40 leitos para 989 pessoas na fila. Nos dados acumulados, o Paraná soma 676 mil casos de Covid-19. Por outro lado, são aproximadamente 376 mil vacinados com a primeira dose, ainda segundo a SESA. Mas isso é equivalente a pouco mais de 3% da população. Olhando para Curitiba, a capital paranaense, são 327 pessoas na fila por um leito, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, e restam 13 leitos livres. 6 hospitais públicos estão com a ocupação total dos leitos exclusivos para a Covid-19. A Prefeitura ativou mais 4 leitos de UTI na rede pública na última sexta-feira, também com dedicação exclusiva ao coronavírus. No momento, Curitiba tem pouco mais de 9 mil casos ativos, ou seja, mais de 9 mil pessoas com o potencial de transmissão da doença. Nesta semana, a capital paranaense vai retomar a vacinação com idosos de 80 e 79 anos. 84 mil pessoas já tomaram a primeira dose e 30 mil pessoas tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus. De volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Larissa. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.086 mortes confirmadas por Covid, segundo o Ministério da Saúde. O total de óbitos já ultrapassa os 265 mil. Foram 80.508 novos diagnósticos da doença. O total já passa dos 11 milhões de casos. Bandeirantes 7 e 16.